Muito bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus, que nos reuniu aqui mais uma vez nessa manhã, madrugada ainda no Brasil. Eu estou feliz porque essa sala nos proporciona um encontro verdadeiro com Deus todas as manhãs. Eu estou feliz porque eu vejo aqui os meus irmãos mais uma vez reunidos para buscar a face do nosso Deus. E sem vocês aqui não faria sentido todo esse nosso percurso. Cada um que vem aqui todas as manhãs orar conosco, que vem aqui todas as manhãs adorar conosco, cada mensageiro que se propõe a vir aqui a trazer a palavra de Deus para nós nessa manhã é uma bênção do céu. Eu agradeço muito ao nosso Deus, porque nós estamos aqui reunidos novamente, em nome de Jesus, para adorar, louvar e aprender mais da palavra de Deus. Muito bom dia, minha irmã Thalita. Seja bem-vinda novamente. Bom dia. Deus abençoe a todos. Bom dia, querida. Amém. Deus abençoe você também. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje de novo, mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o chamado do céu. Nós estamos aqui com fome e sede da palavra. Amém. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela sua presença. E nós vamos novamente abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Vamos fazer 2 orações para a gente começar. Eu posso fazer a primeira, você faz a segunda? Sim, faço. Ok. Vamos orar então. Oremos. Grande e poderoso Deus, amado Pai que estás nos céus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para buscar a tua face, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos receber o verdadeiro arrependimento que vem de Ti, e o verdadeiro perdão, Pai. Nós estamos nessa caminhada
há mais de 2 anos aqui nessa sala de consagração, Senhor, para buscar o caminho da santificação, para buscar, Senhor, servir ao Senhor e adorar em justiça e em verdade. Nós queremos aqui agradecer, Pai, o renovo que o Senhor nos concedeu nessa noite, a restauração do nosso corpo, da nossa mente, para que nós possamos ter um dia na Tua presença, para que nós possamos buscar de Ti a força que vem do alto para vencer, Senhor, os nossos erros, as nossas inclinações pecaminosas. E nós sabemos, Senhor, que é em unidade que o Senhor ordena a bênção. Por isso, nesse momento, eu quero rogar pelo batismo do Espírito Santo na porção dobrada. Nós estamos aqui, eu e os meus irmãos, já somos mais de 18 pessoas, a buscar, Senhor, a Tua presença e o Espírito Santo. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor nos unja nessa manhã, em especial a Tua filha Thalita, que veio aqui partilhar conosco a Tua palavra. Que o Senhor seja com ela, que o Senhor aguarde, que o Senhor fale através da voz da Thalita aos nossos corações. Que a Thalita se coloque de lado para que Deus possa usá-la, para que o Senhor possa usá-la, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco através dela. Abençoe essa mensagem, abençoe cada um dos meus irmãos que aqui está. E eu peço que o Senhor, amorosamente, desperte e traga aqueles que ainda não chegaram, Senhor. E que nós possamos aqui, juntos, buscar cada dia mais de Ti e compreender do fundo do nosso coração e com toda a nossa mente o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Santo Deus e soberano Pai, nós te agradecemos e rendemos graças, porque Tu és bom. Te agradecemos, ó Pai, porque é somente por Tua misericórdia que nós estamos aqui nesta manhã. Obrigado porque a vida representa um milagre que o Senhor nos concede a cada amanhecer. Pai querido, nós estamos aqui reunidos em lugares diferentes, mas com o mesmo propósito, buscando o mesmo Deus. Tu és o nosso Deus. Nós não somos nada, ó Pai, somos falhos, débeis, mas confiados nos méritos de Cristo, nós nos pomos na Tua presença e clamamos a Ti, ó Pai, para que o íntimo do nosso ser seja renovado, transformado por Ti, ó Pai, por favor. Que não sejam as nossas tendências, as nossas ideias, os nossos gostos, mas que seja aquilo que o Senhor deseja. Sabemos que constantemente, ó Pai, estamos nesta luta espiritual, esmurrando o nosso corpo, para que a gente não seja desqualificado nessa obra no qual o Senhor nos chamou. Não porque o poder está em nós, ó Pai, mas Tu és poderoso. E nós, confiados nos méritos de Cristo, na intercessão de Cristo Jesus, nos colocamos em Tuas mãos. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta sala. O Senhor sabe quais são os seus pedidos, seus anseios, seus desafios, sabe o que cada um precisa, porque Tu és um Deus pessoal. E nós nos colocamos em Tuas mãos. Paizinho querido, nós fazemos esta oração, pedindo o poder do Teu Espírito Santo em nossa vida, nos guiando a toda a verdade e nos convencendo do pecado, da justiça e do Teu juízo. Nos colocamos em Tuas mãos e Te agradecemos também, ó Pai, porque esta oração está sendo ouvida, esta oração o Senhor já está entrando com a Tua intervenção. Não porque, ó Pai, nós merecemos, não porque somos bons, mas porque Tu és bom. E não porque o poder esteja em nós, mas o poder está no Senhor que nos atende, e é no nome de Jesus que fazemos esta oração. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Thalita, mais uma vez, eu repito aqui, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que o Espírito Santo esteja conosco nessa manhã. Amém. Amém. Então, mais uma vez, né, bom dia a todos que estão aqui nesta sala. É um momento que temos de estar na presença do nosso Deus, falar com Ele, aprender dEle, ouvir da sua voz, né? E hoje, de forma assim espetacular, Deus, mais uma vez, Ele deseja se revelar. Ontem nós estudamos sobre a questão do Apocalipse, ali na parte introdutória, falamos sobre João, a situação no qual ele estava lá em Patmos, e o como que Jesus, Cristo glorificado, se revelou a ele, trazendo paz, esperança, e de que forma João recebeu também a revelação. Ontem nós vimos também que, a despeito das circunstâncias no qual João estava,
ele estava agradecendo, ele estava sendo amigo de Deus. Isso é muito importante para nós. E o Apocalipse, ele continua descrevendo a perseverança dos santos. De que forma podemos perseverar? Será que existe alguém aqui na sala ou alguém que você conheça que tem passado por lutas, dificuldades e pensado que está demorando a intervenção de Deus? E hoje a mensagem que nós iremos ver é que Deus, ele não demora na intervenção dele. Deus, ele ouve as nossas orações, Deus, ele nos ajuda e ele nos ampara. Eu convido você que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8. Nós iremos aprender um pouquinho juntos hoje, né? Sobre o que o Senhor deseja estar nos ensinando no livro A Revelação, o Apocalipse, o livro declarado, o livro que precisa ser esquadrinhado, estudado. E nós iremos ler aqui Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1, né? Mais uma vez nós iremos fechar os olhos e falar com Deus. Pai querido, nesse momento a tua palavra está aberta. E sabemos, ó Pai, que não podem ser as nossas ideias, não podem ser os nossos conceitos, não podem ser os nossos achismos, porque o nosso eu, ele é enganoso, o nosso coração é duro, enganoso, somos falhos. Mas nesse momento, a revelação, aquela que o Senhor concedeu, a tua palavra, ela está aberta. Pai querido, o Senhor sabe quais são as minúcias do texto no qual nós precisamos nos aprender, o que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. Nós fazemos essa oração que o Espírito Santo continue nos envolvendo em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 8, verso 2. A gente vai ler o verso 1 e 2 para a gente complementar aqui. Diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Paremos por aqui. É interessante que o Apocalipse, ele vai falar agora sobre a questão das trombetas, o toque das trombetas. E nós precisamos, como cristãos, como seguidores de Cristo, como seguidores do Cordeiro, compreender o que significa. É interessante que o Apocalipse, ele fala sobre essa questão de trombetas, e nós precisamos também compreender o seguinte: mais de 80% da linguagem que é usada no Apocalipse existe uma referência com o Antigo Testamento. Porque a partir do Antigo Testamento, que quando João ele tem a sua revelação, ele começa a usar sentidos e termos do Antigo Testamento. Sendo assim, a gente pode se perguntar qual é o sentido de trombetas aqui quando aparece no Apocalipse. A partir do verso 3, nós vamos lendo, diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Verso 6. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então que nesse momento nós iremos compreender que do verso 1 ao verso 6, nós temos 2 coisas sendo faladas aqui. E a primeira que nós iremos compreender é a questão de trombetas. Qual é o sentido de trombetas quando o Apocalipse ele apresenta essa questão? O Apocalipse vai descrevendo que existem 7 trombetas que começarão a ser tocadas quando João ele teve essa revelação. Agora nós iremos marcar esse texto de Apocalipse, e nós estaremos indo agora lá para o livro de Números. Números, capítulo 10, verso 8, do verso 8 ao verso 10. Marca Apocalipse, vamos para Números. E diz assim, Números 10, verso 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Verso 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades,
e nos princípios dos vossos meses também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. É lindo quando a gente vai para o Antigo Testamento e começa a ver quais são as referências de trombeta. As trombetas, elas eram utilizadas muito no Antigo Israel. As trombetas, elas eram tocadas por sacerdotes, né? Elas eram também tocadas para poder convocar as pessoas para anunciar as festas que aconteciam. Outra característica também, quando as trombetas elas eram tocadas no Antigo Israel, elas também eram conhecidas como chofar. Uma das principais tipos de trombetas eram a chofar, né? Elas eram feitas de chifres de carneiro e elas eram usadas para sinalização. Então, em meio ao toque de trombetas que nós temos no Antigo Israel, o sentido que nós vamos preservar aqui para o que o Apocalipse nos apresenta é sinalizar. Ou seja, a trombeta ela estava indicando algo. É interessante que quando nós vimos aqui em Números, diz que os filhos de Arão, sacerdotes, eles tocam as trombetas. Ou seja, quem poderia tocar as trombetas eram os sacerdotes. Logo, as trombetas também sinalizam algo que era o quê? Só poderia ser tocada por alguém que estava em consagração, o sacerdócio. E aqui também disse que, no verso 9, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores. Então, as trombetas, elas eram usadas em tempo de guerra. E aqui diz que quando os opressores que vos apertam, também tocareis trombetas. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. A gente consegue ver detalhes nesse texto. Imagine só, o povo de Israel estava lá na luta, na guerra, e de repente, quando eles olhavam para os inimigos, parecia que os inimigos iriam vencê-los. Parecia que os inimigos já iriam agora e já estava apertando a guerra, a dificuldade, a luta estava grande. Mas aí existe algo que traz um detalhe. Quando os opressores vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. Era como se fosse assim no antigo Israel, quando eles estavam na guerra, na peleja, e de repente eles pensavam que tudo já estava praticamente assim, perdido, eles sentiam que iriam perder. Dentro do exército haviam aqueles, os sacerdotes que também iam, muitos deles, eles iam para as guerras e para as pelejas, eles tocavam as trombetas. E ao eles tocarem as trombetas, o povo, eles lembravam, agora o nosso Deus de Israel vai intervir, ele vai guerrear por nós. A trombeta, ela relembrava promessas de Deus. A trombeta, ela levava o povo à oração, levava o povo ao clamor. E quando o povo clamava, existe o termo que diz que Deus iria se lembrar do seu povo. Não é no sentido de que Deus se esquece, mas é no sentido de que Deus quer que nós o busquemos. Esse é o sentido. E o Antigo Testamento, ele continua apresentando para nós outros sentidos também. Nós temos também em 2 Crônicas 13, 2 Crônicas, capítulo 13, a gente vai ver algo bem interessante sobre essa questão das trombetas. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 2, diz assim: Eis que Deus está convosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas. Mais uma vez, a figura do sacerdote, as trombetas, para rebate contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. É interessante quando chega no verso 14, diz assim, o verso 13, mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Verso 14. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás, guerra, luta. E aqui diz, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. O verso 15, os homens de Judá gritaram,
feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Então clamaram ao Senhor e eles o que? Gritaram, e quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Mas aqui diz, no verso 14, que eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes fizeram o quê? Eles tocaram trombetas. Então, a gente consegue perceber o seguinte, existe um sentido, né? Na questão das trombetas, quando elas eram o quê? Tocadas. O que realmente significa tocar trombetas? E aí, a sinalização, ou seja, o sacerdote tocava as trombetas e o povo agora, eles se remetiam, eles olhavam e se lembravam de que havia o Deus de Israel que estava pelejando por eles. Toda vez que a gente vê esse sentido das trombetas sendo tocadas, agora a gente vai lá novamente para o Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos entender mais um pouquinho do sentido do que acontece aqui. O Apocalipse, capítulo 8, ele começa a falar sobre a questão das trombetas. Quando a gente leu no antigo Israel sobre a questão das trombetas, da sinalização, ali elas sendo usadas no tempo de guerra, a gente consegue perceber que existe um campo de batalha que todo cristão passa. Eu e você passamos por um campo de batalha. Eu e você estamos neste mundo. E a gente começa a perceber o seguinte, que nós precisamos clamar ao nosso Deus. Em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio a tudo aquilo que a gente enfrenta, a gente precisa relembrar que o nosso Deus está à nossa frente. É interessante que o toque de trombetas e oração, clamor a Deus, eles caminham juntos. Eles caminham juntos. E a oração aqui não é qualquer, no sentido assim, o termo clamor de oração. Lá no antigo Israel, quando o povo estava clamando a Deus, ou seja, era no momento no qual eles pensavam que não haveria outra solução, e lá eles olhavam para o Deus de Israel e falavam, Senhor, preciso de ti. Na verdade, a única solução que existe para a nossa vida é o nosso Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas a Deus, mas de que modo? Qual a intensidade? Será que de fato reconhecendo que nessa peleja, nessa guerra entre o bem e o mal, o nosso Deus é o único meio no qual pode estar nos auxiliando? Essa é a pergunta. Os sacerdotes, eles tocavam trombeta, o povo gritava, eles clamavam ao Senhor, e aí havia a resposta. As trombetas e as orações do povo de Deus precisam andar juntos. O sopro, preste atenção nisso, o sopro das trombetas era um chamado para as pessoas orarem a Deus. E quando as trombetas elas soaram e soavam, o povo já tinha orado. E o termo que é usado então ali, Deus se lembrou, né? E nós ressaltamos essa questão. Não é no sentido de que Deus se esquece, mas é no sentido de que Deus quer que nós o busquemos. E Deus quer que nós possamos ir até Ele, arrazoar, conversar com Ele e falar, ó Deus, as tuas promessas são essas. O Senhor promete conosco a batalha. O Senhor disse que o justo viverá pela fé. O Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor disse também que estaria e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em meio à guerra e ao conflito, nós precisamos olhar para o nosso Deus e falar, esse é o nosso Deus, esse que nos traz salvação. Então, nós conseguimos perceber o sentido no qual o antigo Israel, um dos sentidos era para sinalizar, o sacerdote tocava a trombeta, o povo orava, Deus vinha para intervir na situação no qual eles estavam. É claro que no decorrer de toda a Bíblia existe a questão dos toques de trombetas. No Novo Testamento, a gente consegue perceber, tanto em 1 Coríntios quanto em Tessalonicenses 4, a questão do toque de trombetas, indicando a questão da volta de Cristo. Mas quando você vai para o Apocalipse, o sentido que é apresentado para toque de trombetas ali, é no sentido de sinalizar aquilo que acontecia com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, aquilo no qual eles passavam, no sentido de sinalizar, fazer com que o povo olhasse para Deus e percebesse que havia um Deus lutando por eles,
é o sentido no qual é apresentada a questão de trombetas no Apocalipse. O verso 2 do capítulo 8 de Apocalipse diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Quando a gente vai para o versinho 3, até do verso 3 ao verso 5, existe um detalhe aqui no Apocalipse que nós precisamos nos ater. É aquilo que nós chamamos de interlúdio. Existe uma explicação do que a gente precisa compreender mais aqui. O verso 3, ele diz assim: vi outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Agora aqui saiu de trombetas e agora vai para o sentido do anjo na questão do altar. E diz assim, ó: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Olha o detalhe, incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. O incensário aqui, ele representa as orações. É como se agora, João, na revelação que ele teve, Jesus, ele quer nos explicar qual é o sentido do toque das trombetas. É interessante, o Apocalipse, ele traz esses detalhes para nós, para que nós possamos compreender que em meio ao grande conflito que nós estamos enfrentando, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, e as trombetas, ao serem tocadas, podemos ter certeza que, assim como Deus interviu no passado, quando as trombetas eram tocadas, Deus também intervém quando o seu povo ora, quando o seu povo clama, porque incensário de ouro era o incensário representando também o quê? Que representa também o quê? As orações que sobem até o trono do nosso Deus. É interessante que os versos 3 e até o verso 5 de Apocalipse, eles têm a função de oferecer uma explicação sobre o que são as trombetas. O que são elas. É interessante que existiam, né, os altares ali no templo, né? Quando tinha um altar de sacrifício, no qual eram oferecidos sacrifícios, mas também tinha o altar no qual ali havia o momento no qual eles se apresentam, o sacerdote, ele se apresentava diante de Deus, tinha a questão do incensário de ouro. É interessante que a Bíblia ela faz uma referência de que o altar que existe no céu é o altar de ouro. Aqui no verso 3 diz o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Então, o altar de ouro, o altar que existe no céu. Só que Apocalipse, ele fala de um outro altar que existe, que é o altar de sacrifício, que também tem um símbolo para nós. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 6, marca aí Apocalipse 8, no Apocalipse 6, quando é retratado sobre a questão dos selos, né, que é acontecido e acontece, que tem na história. Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, aqui está falando de um altar, né, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse altar, no qual é referido aqui no Apocalipse do capítulo 6, ele se refere ao altar de sacrifício. E por que é colocado aqui as almas daqueles que tinham sido mortos? Não é no sentido de que o Espiritismo sempre coloca almas no sentido de vida após a morte, mas aqui faz uma referência daqueles que sofrem, daqueles que morreram, né, em prol da pregação do Evangelho, altar de sacrifício. Aqui na Terra, muitos cristãos, eles passaram por perdas, não apenas financeiras, de saúde, dificuldades, mas a sua vida, eles entregaram em prol da pregação do Evangelho, sendo fiel a Jesus. É interessante que o verso 10 de Apocalipse 6 diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Quando existe esse termo aqui no Apocalipse, é no sentido de que o cristão, ele clamava, ao ser perseguido, ele falava, Senhor, até quando? Até quando passaremos por isso, ó Pai? Até quando? E existe essa pergunta que foi feita, quantos mártires derramaram o seu sangue? Mas o sangue deles era como se fosse semente que brotava. E existia um clamor, Senhor, até quando? É interessante que a Bíblia ela apresenta no Apocalipse a questão do número 7. As 7 igrejas, ontem nós vimos alguns detalhes ali sobre a questão da revelação de Cristo, as 7 igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse, os 7 selos e as 7 trombetas. De acordo com o período histórico, a gente pode perceber também o seguinte, os 7 selos, eles foram acontecendo também no decorrer da história. Só que existe um detalhe, o 6º selo, né? O 6º selo, ele já vai se referindo mais à questão que o tempo do fim, né? Momentos no qual nós estamos vivendo, assim como a 6ª trombeta se refere também ao tempo do fim, a gente começa a entender o seguinte, os 5 selos, aquilo que antecede, eles se cumpriram, não é? O 6º selo, Deus, ele também já começou a abrir, esse selo aí já foi aberto, porque nós já estamos vivendo no tempo do fim. E é interessante que o que a gente se atém aqui é no clamor. O clamor que foi feito pelo povo que estava sendo perseguido. A gente agora vai fazer uma conexão com as trombetas soadas, quando é apresentado no capítulo 8, as trombetas, aquilo que aconteceu em resposta às orações do povo. É interessante que no capítulo 8 disse sobre essa questão do incenso, as orações. Quando chega no verso 4 diz, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou seja, o sentido que Apocalipse apresenta para nós aqui, no capítulo 8 é o clamor que foi feito na terra, ó Senhor, até quando? O clamor que você faz aqui neste mundo não fica no vazio. Quando você clama ao Deus de Israel, que luta, que vai à frente nas nossas pelejas, ele vem em resposta. Ele luta, ele intervém por nós. É tanto que hoje nós não teremos tempo para isso. Mas quando você estuda a questão das trombetas, as trombetas, quando elas começam a soar, as trombetas são já pequenos juízos de Deus que já começaram a cair em resposta ao povo fiel que clama a Deus. Aqueles que clamaram, aqueles que estão clamando a Deus. As trombetas, meus queridos que estão aqui nesta manhã, já começaram a tocar. Já começaram. E as trombetas, assim como os selos, já começaram a ser abertos, as trombetas também já começaram a soar. Lembrando que a 6ª trombeta, ela se refere ao tempo no qual estamos vivendo, o tempo do fim. E a 7ª trombeta, ela tem o seu desfecho após a segunda vinda de Cristo. Mas, quando trombetas eram soadas, significava luta, ou seja, Deus está vindo agora para intervir, para nos auxiliar, para agir com sua justiça. Queridos, o Apocalipse ele vai apresentando esses detalhes para nós. Então, a gente começa a perceber o seguinte, as trombetas já começaram a soar. Desde a primeira trombeta, os juízos que foram caindo, eles já começaram. Pequenos juízos que Deus já começou a derramar sobre este mundo, sobre aqueles que perseguiram também muitos cristãos, sobre aqueles líderes no passado, líderes religiosos da nação judaica, que perseguiram cristãos, crucificaram a Jesus, juízos caíram também sobre eles. Hoje, a gente começa a perceber o seguinte, nenhuma oração que você faz, é como nós falamos anteriormente, ela fica apenas perdida no espaço. O anjo do Senhor, ele leva a sua petição até o trono da graça do nosso Deus. E no céu, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele intervém, ele intercede, ele nos ouve. Quando você estiver orando, clamando, pensando que a batalha está tão forte,
está inimigos à frente, do lado, atrás, ou seja, não tem solução. Lembre-se que as trombetas já começaram a soar. Lembre-se que Deus é o nosso juiz. Ele é justo. Um dia ele voltará como juiz deste mundo para dar realmente a sentença a cada um. Hoje Cristo é o nosso advogado, mas ele é justo. É um advogado justo, fiel, que intervém, que cuida, que ouve as nossas orações. Queridos, muitos detalhes Deus ele nos apresenta na questão do Apocalipse. Ele nos coloca para que a gente possa compreender que nós precisamos nos achegar a Ele. O clamor, a oração, não apenas aquela oração dizendo, ai, Senhor, estou precisando disso, Senhor, por que isso não está acontecendo? A gente precisa chegar até Deus e falar aquilo que vai no íntimo, rasgar o nosso coração, dizer, Senhor, não tem mais jeito, por favor, Pai, me ajude, clamar. A irmã White diz que Deus, ele é exímio, ele ama, ou seja, ele ama atender orações, no qual o fiel clama, como se não houvesse mais nenhum tipo de solução, como se aquela fosse, Deus, eu preciso ir até Deus e buscá-lo, porque muitas vezes eu posso ter o hábito de ir clamar a Deus e rasgar meu coração apenas depois do momento em que eu tenha buscado tantas outras alternativas. Mas, querido, o fiel, ele sabe a quem busca. Ele sabe que Jesus é a única esperança. É em Cristo que existe salvação. É nele que precisamos estar ali, alicerçados. Um outro detalhe que o Apocalipse apresenta para nós e nós precisamos compreender é que quando nós vimos aqui 7 igrejas, 7 selos que já começaram a ser abertos no decorrer do período, as 7 trombetas, as trombetas já começaram a soar, lembrando que a 6ª trombeta se refere ao tempo do fim, 7ª trombeta após a vinda de Cristo conclui esse chamado ali da trombeta, da 7ª trombeta. 7 pragas que Apocalipse retrata, as 7 pragas, elas cairão sobre este mundo. Elas não começaram a cair ainda, por quê? Porque o Apocalipse apresenta para nós um detalhe. As 7 pragas, elas caem quando a porta da graça tiver o quê? Fechado, acabou, não tem mais. Continue ali o justo, praticando sua justiça, estando com Cristo, alicerçado, e o ímpio continuará na sua impiedade. Mas, queridos, quando nós falamos de trombetas, isso sinaliza para nós, porta da graça está aberta. Sabe por quê? A porta da graça, ela está aberta porque o Apocalipse fala da 1ª trombeta, da 2ª trombeta, da 3ª trombeta, da 5ª, da 6ª trombeta, e antes de ir para a 7ª trombeta, o Apocalipse apresenta para nós um interlúdio. Ou seja, nesse interlúdio, ele vai falar sobre a questão também, pregação do evangelho. É interessante que no verso 11 de Apocalipse 10 e Apocalipse 11 é um interlúdio que existe para que se chegue à 7ª trombeta. Ou seja, antes de ser tocada a 7ª trombeta, Apocalipse 10 e Apocalipse 11, eles acontecem. Quando chega no verso 11 de Apocalipse 10, diz, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, profetizar, falar, pregar o evangelho. Por mais que os pequenos juízos de Deus já começaram a cair sobre este mundo que é ímpio, aqui nos indica que nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos ir até as pessoas, seguir o ID de Jesus. Queridos, não existe vida cristã sem missão. E missão é você pregar o evangelho. É você apresentar às pessoas o sacrifício de Cristo e dizer que Cristo não está preso no madeiro, Cristo não está preso em um sepulcro, Cristo está no céu intercedendo e só há um mediador e que Cristo voltará a este mundo com poder e grande glória. Para quê? Para retribuir a cada um segundo aquilo que eles fizeram. Quer tenham sido coisas boas, todos nós seremos julgados, ou coisas ruins, mas haverá uma sentença. Cristo voltará. A pregação, ela precisa ser cristocêntrica.
cristocêntrica, não é o ego, não precisa ser o egocentrismo, não precisa ser o achismo, não é a pregação do evangelho, queridos, ela não é pautada no pecado. A pregação do evangelho ela é pautada no sacrifício de Cristo e nos resgatar do pecado. É interessante quando você vai para o Apocalipse, ele traz esse conflito que nós vivemos. O mundo é mau, cristãos foram perseguidos, cristãos clamaram, mas Deus veio em resposta àqueles que estavam sofrendo, a alma daqueles que foram decapitados, ou seja, pessoas que sofreram, martirizadas, que estavam para morrer, elas clamavam no decorrer da história, Senhor, até quando, até quando? E quando as trombetas começaram a ser tocadas, porque a trombeta ela é tocada quando Cristo ele vai ao céu, quando Cristo se sacrifica por nós, e ele subiu ao céu, apresentou o seu sacrifício, e o sacrifício de Cristo foi aceito. As trombetas começaram a soar, e Deus começou a dizer, filho, filha, a sua oração é ouvida, a sua oração não é perdida, eu já estou entrando com a intervenção, e os juízos, os pequenos juízos de Deus já começaram a cair. Mas quando a gente começa a perceber o momento em que estamos vivendo, não é hora de nós cruzarmos os braços e falarmos, olha a situação que a igreja se encontra, olha a situação que está o mundo apenas com o coração duro. Não é assim o nosso olhar. O nosso olhar é nós verificarmos, irmos para o Cordeiro de Deus e falarmos, precisamos nos achegar, precisamos compreender qual é a missão do remanescente, sabe por quê? Porque esse interlúdio que existe antes que a sétima trombeta toque, esse interlúdio que o Apocalipse apresenta para nós no capítulo 10 e no verso 11, sabe o que ele indica para nós? Ele está nos dizendo o que o povo fiel fará no tempo do fim. Quando a gente estuda o capítulo 10 e o capítulo 11 de Apocalipse, ele fala qual é a característica do remanescente. Assim como você estuda, quando você vai estudar os selos, né? Antes de chegar no sétimo selo, existe um interlúdio também, que é o capítulo 7 de Apocalipse, e ele diz para nós qual é a identificação do povo de Deus. Ou seja, ela vai contar qual povo vai subsistir no tempo do fim. E agora, quando a gente vai para as trombetas, antes de ser tocada a sétima trombeta, o capítulo 10 e o capítulo 11, ele identifica, ele mostra, ele diz o que eu e você precisamos fazer no tempo do fim. Qual deve ser a nossa característica? Passaremos por experiência amarga, né? O livrinho ali é doce na boca, mas será também o que é amargo. Isso também indica para nós, queridos, a vida do cristão não é fácil, pregação do evangelho, você aceita a mensagem, que bênção, mas você também é perseguido. Você passa por provas, você passa por lutas, mas você não precisa ficar apenas na amargura, você precisa pegar aquilo que acontece, pregação do evangelho falar e seguir o ID, é necessário que ainda profetizes. Estamos vivendo nesse tempo é necessário que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. E o que eu e você estamos fazendo aqui nesse grupo Pentecostes? Estamos pedindo ao Espírito Santo, para quê? Para nos guiar em toda a verdade, mas para quê? Para que nós possamos ser imbuídos do Espírito Santo e pregar ao nosso vizinho, pregar ao nosso familiar, pregar às pessoas que encontramos na rua, pregar às pessoas que encontramos no trabalho, pessoas. Onde tiver pessoas, ali existe ponto de pregação. Evangelho precisa ser pregado. Queridos, é por isso que a missão ela acontece onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Quando você olha para uma pessoa, você vai se lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E no mundo aquela pessoa está vivendo e Jesus morreu por ela. Eu preciso auxiliá-la, resgatá-la. Eu preciso cumprir o ID, que é dito em Apocalipse 10, verso 11, dizendo, é necessário que ainda profetizes. A sétima trombeta ainda não soou. Não soou a sétima trombeta. Existem pessoas que, ao estudar Apocalipse, pensam que trombetas são tocadas depois que a porta da graça se fecha, mas isso é negativo, isso é uma ideia errônea. Por quê? Porque o próprio Apocalipse diz
que antes de chegar na 7ª trombeta, ali é descrito para nós qual deve ser a característica do fiel nesse mundo, no tempo do fim no qual nós estamos vivendo. Queridos, precisamos entender de que as trombetas, elas são os juízos de Deus em resposta à oração do seu povo. Enquanto estamos aqui na guerra, lembra do antigo Israel? O antigo Israel não estava já na glória, eles estavam no campo de batalha, mas as trombetas eram tocadas. É no campo de batalha, no grande conflito, que eu e você enfrentamos, que precisamos nos lembrar de que existe um Deus que intercede, que cuida e que nos ampara. O Deus que a gente serve é um Deus do quê? É um Deus vivo, é um Deus que cuida de nós. O certo é que as trombetas e selos, elas já começaram, trombetas a ser tocadas e selos já começaram a ser abertos desde o 1º século, mas ainda não houve o desfecho final. Não houve ainda a finalização da 7ª trombeta, não houve também a finalização do 7º selo, não houve ainda. Estamos vivendo agora no tempo do fim. E o chamado que Deus faz para mim, Ele faz para você, você que aqui está, nesta manhã, é para que eu e você não desfaleçamos, não olhemos para a guerra e pensemos que está tão forte que não venceremos. Venceremos, sim, em nome de Cristo, porque Ele é o nosso general que luta por nós. E Ele ouve as nossas orações. A sua oração, Deus aceita. Ela sobe como um cheiro, um incenso suave que vai até o trono do nosso Deus. E aquela oração, Deus aceita. Oração feita com fé, oração crendo que Deus é a única solução. Deus atende. Ele tem prazer em libertar, em livrar o seu povo. É claro que haverá um juízo final que acontecerá neste mundo. Quando as 7 pragas caírem sobre este mundo, e depois quando Cristo voltar em sua segunda vinda, nós também veremos depois que haverá a finalização de tudo, juízo final. Juízo final. Mas agora, queridos, o momento em que estamos vivendo, neste grande conflito, é o momento de pregar o evangelho. E Deus, ele começa ainda, ele é tão bom que ele já dá os vislumbres. Olha, filho, pequenos juízos meus já começaram a cair. Então, saiba que você serve a um Deus que é poderoso, um Deus que é fiel. E eu e você precisamos nos apegar a isso. É por isso que precisamos compreender mais a profecia. Porque quando existe profecia, o povo não se corrompe. A profecia me indica que eu não estou perdida, que eu não estou vivendo em um mundo de forma aleatória, que eu não estou apenas vivendo, não apenas estou aqui para ser mais um nesse planeta. Eu e você estamos aqui para fazer a diferença, não levantando bandeiras humanas, não levantando conceitos humanos, mas levantando a palavra de Deus, levantando a revelação e pregando, profetizando, porque isso é necessário, profetizarmos, pregar, porque Cristo, ele está voltando. Ele está voltando, está às portas de voltar, mas enquanto Cristo não volta, eu preciso fazer o que é como Pedro dizia, esperar e apressar. Nós somos o povo do advento, mas eu não posso apenas saber que Cristo está voltando, que há de vir. Eu preciso apressar a volta de Cristo. É esse o termo que Pedro usa, no sentido de que precisamos pregar. É esse o sentido que o Apocalipse mostra, de que precisamos pregar. Precisamos, porque ainda a porta da graça está aberta. Não podemos decretar juízo para ninguém, não, e esse não é o nosso dever. Um dia Cristo, ele que é o justo juiz, ele fará tudo isso. Mas agora é o momento de nós levantarmos a bandeira e falar, Senhor, a bandeira de Emanuel, a bandeira ensanguentada de Cristo, a bandeira do leão da tribo de Judá, a bandeira de Cristo, esta sim precisa ser levantada. Essa sim eu preciso apresentar ao meu semelhante. Eu não sei como você chegou nessa sala, quais eram os seus sentimentos, suas perspectivas. Eu também não sei quais foram as impressões que o Espírito Santo te deu. Mas nesta manhã, a palavra, ela nos ensina, a palavra me ensinou que eu preciso pregar o evangelho, tendo a certeza de que o meu general, ele já começou a intervir no maior caos deste mundo que é o pecado. Ele já começou a intervir. Deus não está sentado em um trono, como muitos pensam.
apenas olhando o mundo, a calamidade, falando, é isso mesmo, deixa que é assim apenas. Não, ele olha por nós e ele também é Deus conosco. Toque de trombetas indica também Deus está conosco, Deus está à frente da batalha, respondendo às nossas orações. Clame a Deus, busque, peça a Deus o Pentecostes na sua vida, porque Deus, ele vem, e ele já veio para intervir, ele não é um Deus que tarda, ele não é um Deus que demora, ele é um Deus que intervém, ele sabe o momento certo, mas eu e você precisamos clamar. Deus sabe qual é o clamor que você tem feito, qual é a angústia, qual é a guerra que você se encontra. Está por de frente à guerra, está no lado, está atrás. Deus diz que você precisa orar, você precisa clamar, porque ele intervém na vida daquele que é fiel. Queridos, somos muito amados pelo nosso Deus. Como não amar a revelação? Como não amar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Como não amar a pessoa do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade? Como não amar ao nosso Pai que entregou o Filho para morrer por mim, por você? E Cristo hoje está no céu intercedendo. Como não amar? Nós iremos agora começar nossas atividades no dia, terão todas essas coisas que vão acontecer durante o dia, mas lembre-se, nós podemos ter uma agenda programada, mas só Deus sabe como será. Deus sabe quais pessoas você encontrará hoje. Ele sabe. Ele sabe. É por isso que ele te apresentou a mensagem dizendo, ó, filha, vai na fé, vai, porque essa guerra que você se encontra, eu já comecei a intervir. Eu já comecei. Não ande como perdedor porque você é vencedor. Você é remanescente, precisamos ser fiel, precisamos viver como povo remanescente. Aqueles que aguardarão a volta de Cristo, não com o olhar para baixo, mas com os olhos erguidos. Se porventura já tivermos descido ao pó, o fiel, ele ressuscitará para a honra e glória de Deus, para viver com Cristo eternamente. O apelo que o Espírito Santo faz para mim, faz para você nesta manhã, é para que nós possamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele for, que nós possamos amar essa mensagem e que nós possamos pregar o Evangelho, porque o remanescente, aquele que estará em pé, aquele que herdará todas as coisas que Deus ortoga, que Deus direciona para aquele que é fiel, o fiel, ele prega o Evangelho. O fiel não se contenta com o mundo ao redor e fica olhando as coisas passando. O fiel, ele prega, ele vai. É necessário que ainda profetize. E a pergunta é seu desejo seguir aquilo que foi revelado para João lá no passado, mas que estende-se até nós, que diz, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que profetizes, que seja o seu desejo falar da volta de Cristo. É necessário que nós profetizemos, é necessário pregar essa mensagem, é necessário saber que o clamor do nosso coração não fica perdido, mas Deus intervém, Deus ajuda e Deus cuida. E que nesses breves momentos que nós tivemos aqui nesta manhã, que você possa ter compreendido um pouquinho mais sobre o amor de Deus por sua vida, sobre o agir do Espírito Santo, e que nós não sejamos apenas ouvintes. Nós acabamos de ouvir tantas coisas aqui, mas que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra, e a nossa fé não pode ser uma fé morta, precisa ser uma fé viva. Meus queridos, minhas amigas, irmãos em Cristo, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo continue nos ensinando cada dia mais qual é o desejo dele para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Irmã Thalita, nossos corações estão cheios de alegria, cheios do Espírito Santo com essa mensagem. Quando a gente abre a palavra de Deus, o Espírito Santo vem do céu para nos ajudar a compreender. Deus seja louvado. Nós vamos agora para os momentos das considerações e antes nós vamos fazer 3 orações. 2 orações faladas e uma oração cantada. E eu queria agora saber quem poderia orar conosco nesse momento. Levanta aqui as mãozinhas, por favor, e os adoradores do Senhor que aqui estão, que puder fazer uma oração cantada também. Quem pode orar conosco nesse momento?
Amém. A irmã Evanice vai fazer a primeira oração. Mais alguém? Eu posso orar. Amém. Obrigada, irmã Terezinha. Então, a Evanice vai fazer a primeira oração, a irmã Terezinha vai fazer a segunda oração. E alguém gostaria de fazer a oração cantada? Eu canto, irmã. Amém. Deus seja louvado, irmã Nícia. Eu estava aqui a olhar para a senhora. Louvado seja Deus. Então, vamos orar. Santo, santo é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Querido Deus e Pai, nesta manhã agradecemos o Senhor por tantas orientações que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o seu Santo Espírito continue a falar com cada uma de nós. Querido Deus, peço uma bênção especial pela irmã que pregou nesta manhã, que o teu Santo e bom Espírito continue a usando para que ela possa levar essa mensagem de esperança por onde ela for, Pai. Abençoe o seu lar, a sua família, abençoe o seu ministério, Senhor. Querido Deus, te pedimos uma unção dobrada sobre a vida de cada um que nesta manhã estiveram aqui nesta sala da consagração, ouvindo o clamor do Espírito Santo, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia sermos verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade. Por favor, Senhor, capacite cada filho teu para que esta mensagem possa ser levada. Foi falado, Senhor, que o Senhor não está sentado apenas num trono, olhando para a calamidade do mundo, mas que o seu juízo já começou e que o Senhor já começou a intervir contra o pecado no mundo. Obrigado, Senhor, por essa resposta que o Senhor nos concede, resposta de esperança, de saber que o Senhor já está agindo no mundo contra o pecado. Querido Deus, nós sabemos que desde o princípio o Senhor tem agido contra o pecado e cremos que ao aproximar do fim do tempo, muito mais o Senhor fará. Pai, prepara cada filho teu. Naquilo que nós temos errado, nós temos falhado, pois somos humanos, Senhor. Hoje estamos aqui, clamando, Senhor, pela nossa santificação. Nos ajude, Pai, porque sem a santificação é impossível falar verdadeiramente do santo e verdadeiro evangelho. Por isso nós te pedimos, Pai amado, dai-nos a porção dobrada do teu Santo Espírito nesta manhã, um espírito de ousadia para pregar a tua palavra como seus apóstolos, seus discípulos pregavam com ousadia e com firmeza as verdades ouvidas. Por favor, Senhor, dai-nos esse poder para que nós possamos falar sem temor, nós possamos pregar e sair falando com a mesma alegria que a Thalita pregou nesta manhã. Dai-nos a sabedoria do alto dos céus, Pai, e a coragem para aqueles que não têm, Senhor, para aqueles que são tímidos, que o Senhor nesta manhã possa ter despertado para onde nós formos e aonde nós estivermos, que nós possamos falar desse verdadeiro evangelho, que nós possamos falar, Senhor, da sua volta, que muitos não conhecem como irá acontecer. Sim, Senhor, que o Senhor nos alerte para que nós possamos a cada momento, a cada passo nosso aqui na terra, nós possamos falar dessa volta, porque muitos conhecem o Deus de amor, mas não conhecem o Deus juízo, e nós sabemos que o seu juízo virá sobre a face da terra. Por isso nós te pedimos, Pai, prepara-nos para que nós possamos ser verdadeiros pregadores do santo e verdadeiro evangelho. Agradecemos porque cada manhã o Senhor tem nos orientado, cada manhã, Senhor, tem nos alertado. Por isso, nosso coração, nesta manhã, está alegre, Senhor, por essa esperança que foi renovada nesta manhã. Nós te agradecemos por cada despertar,
porque não vem de nós, cremos, porque a vontade nossa, Senhor, é de ficarmos deitados, o sono pesa, mas é o Teu Santo Espírito que nos chama, que nos desperta para podermos estar aqui aprendendo cada vez mais, nos preparando como um soldado prepara para a guerra. O Senhor está preparando um povo para guerrear contra os poderes satânicos neste mundo. Querido Deus, que nós não venhamos perder essa esperança. Obrigado, porque nesta manhã o Senhor renovou a nossa esperança. Por isso nós estamos com nossos corações alegres. E na esperança, Senhor, hoje nós iremos sair. Seja para o trabalho, seja para onde nós formos, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos, para que nós possamos falar aos teus filhos dessas verdades ouvidas. Querido Deus, agradecemos o Senhor pelo despertar e pela força que o Senhor nos concede. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e é em nome do nosso Pai amado que nós agradecemos por mais uma orientação que veio do alto dos céus. Obrigado por esse estudo do Apocalipse, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue nos dando sabedoria, entendimento, força, para que nós possamos levar essa mensagem aos sofredores. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém. 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 Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esses momentos preciosos que estamos passando na Tua presença. Muito obrigada pelo Senhor despertar a cada um de nós. Eu quero clamar ao Senhor, meu Deus, que contempla a Tua igreja reunida aqui. Ó Pai, cada um de nós estamos em nossos lares, em nossa casa, talvez como eu e nos nossos quartos, mas estamos unidos numa só fé, num só pensamento, num só propósito, de buscar o Senhor. E nós agradecemos, Senhor, pela mensagem que nós acabamos de ouvir, mensagem que tanto tocou os nossos corações. Pai, por misericórdia, nós não queremos ser apenas ouvinte, mas nós queremos sermos praticantes. Eis-nos aqui, ó Pai, contempla os teus filhos, as tuas filhas reunidos nesta manhã, aqui nesse culto virtual. Eis-nos aqui, Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós o Teu Pentecoste, Pai, e nos reveste o Teu poder. Faz de cada um de nós instrumento nas Tuas mãos, para que nós possamos, ó Pai, levar esta mensagem às pessoas que precisam ouvir, levar pregar o Teu Evangelho, levar a luz que o Senhor tem dado a nós, nos ajuda a compartilhar com outras pessoas. Quero pedir ao Senhor que abençoe cada lar representado, que cada família. Ó Pai, sonda os nossos corações e nossas mentes. O Senhor sabe quais são as fraquezas, quais são as lutas de cada um de nós. Nos fortalece, nos ajuda. E nos ajuda hoje, Senhor, a andarmos com o Senhor e fazer a Tua vontade. Mais uma vez, entregue em Tuas mãos a Tua serva, que neste momento foi instrumento nas Tuas mãos, a irmã Thalita. Toma em Tuas mãos o ministério dela, Pai. Continua usando e fazendo dela, Pai, é um instrumento nas Tuas mãos. Abençoa as pessoas, Pai, que são responsáveis por abrir essa sala, por fazer essa sala acontecer cada manhã. Pai, derrama sobre as Tuas filhas o Teu Espírito Santo e abençoa, Pai, delas forças, delas saúde, que elas possam continuar sendo, Pai, esse vaso precioso nas Tuas mãos, em fazer cada manhã esta sala acontecer, porque é uma bênção na vida de cada um de nós. Eu te agradeço por tudo, Pai, e te peço, nos abençoa, nos batiza com o Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia Teu Santo Espírito para nos encher do Teu poder e refletir Tua glória. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia Teu Santo Espírito para convencer o nosso ser
de que tu és soberano. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigada pelas orações, meninas. Agora chegou o momento de partilharmos aqui o que o Espírito Santo falou ao nosso coração através dessa mensagem, através dessa linda mensagem que Deus está testificando para nós, que as trombetas devem ser tocadas. E hoje nós somos os responsáveis pelo toque das trombetas. Desde que fomos batizados, desde que aceitamos essa mensagem, o Espírito Santo de Deus nos capacita para falarmos de Deus e de Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda não sabem. Então, agora nós podemos então partilhar o que cada um sentiu no seu coração, que o Espírito Santo falou conosco. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha. Alguém gostaria? Nós estamos todos a pensar, não é? Qual é o nosso papel nesse contexto? O Espírito Santo está testificando aqui para nós sobre as trombetas, hein? Há pouco tempo nós estudamos sobre a festa das trombetas, né? O que significa. E a Thalita hoje trouxe textos que nos ajudam. Muito bem. Irmã Naudília e depois a irmã Dalvani. Seja bem-vinda, irmã Naudília. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Irmãos, eu não estou bem, realmente foi de repente, eu estou muito gripada, com muita dor no corpo, eu não sei porquê, mas de repente, muito de repente, e o meu pé, eu fiz um banho no meu pé, e tomei corrente de ar, sabe, banho quente, eu acho que isso me fez eu ficar gripada. Por favor, ore por mim. Eu me conheço, assim, sabe? Não vai ser fácil, mas Deus pode revogar a situação. Mas está muito difícil, assim, para mim, sabe? Nessa hora, assim, eu estou muito coriza, muito gripada. Mas essa trombeta aí, hoje, como nós estamos aqui nessa manhã, é um sorra da trombeta de Deus aos nossos corações. Porque a gente não fica bem quando a gente não está aqui com todos nós juntos. Nós não ficamos bem. É como se a trombeta ficasse soando o dia todo nos nossos ouvidos. Por que eu não estava? Por que eu não estava lá? Por que eu não estava lá? E que Deus possa nos abençoar. Eu estou muito sem muito o que falar, sabe? Mas está muito dentro de mim tudo. Esse sermão de hoje, essa palavra de hoje, foi muito profundo, sabe? Porque eu estou aqui na cama há mais 3 meses, sabe? E eu não tenho feito nada. Eu não tenho feito nada. Eu estou guardando a trombeta debaixo da minha cama, sabe? Eu não tô levando a palavra, não estou. Eu reconheço isso. Então, Deus me colocou aqui, foi para isso, para que eu tivesse tempo, para que eu tivesse... Eu estou usando apenas o celular para pregar, sabe? Para as pessoas, mas eu quero mais, eu quero ir, eu quero... Eu sou diretora da ASA, eu não tenho feito nada na minha igreja, que eu não tenho tido como fazer. Assim, a minha presença, né? Eu tinha muitos planos,
que Deus possa ter misericórdia de mim, que eu possa soar a trombeta naquele lugar ali, que eu possa levar essa palavra às pessoas que estão esperando por mim, sabe? Eu estou muito triste comigo mesma, com a minha situação, mas Deus sabe todas as coisas. Eu tenho que levar a palavra para as pessoas, aquelas pessoas das quais nós estamos ali sempre doando ali o que podemos, sabe? A minha igreja não é uma igreja rica, sabe? A igreja são pessoas bem, assim, bem humildes, mas é uma igreja viva, uma igreja maravilhosa. Mas estamos precisando de mim lá. Eu preciso ir para lá. Que Deus possa ter misericórdia de mim e me levar, sabe? Me curar, sabe? Me tirar dessa cama. Eu preciso sair daqui. Em nome de Jesus. Deus vai fazer essa obra em mim na hora que ele vê que se for a hora também. Eu quero que ele faça a vontade dele e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém, irmã Naudília. A senhora me fez... Obrigada pelo seu testemunho. E a senhora me fez lembrar do testemunho da SESI, quando ela partilhou conosco, né? Começou a pandemia. Ela era uma mulher ativa na pregação da palavra, né? Ela tinha um ministério nos presídios, era sempre presencial, e de repente fechou tudo, e ela falou: Senhor, o que eu faço agora? Não é? Ela disse: como que eu vou trabalhar para o Senhor? Como que eu vou pregar a sua palavra se eu não posso ter contato com as pessoas, né? Deus mostrou para ela: olha, use o que você tem nas mãos. E ela disse que nessa altura ela estava andando na rua, porque ela tinha ido ao presídio e não deixaram ela entrar, e a única coisa que ela tinha nas mãos era um celular. E ela olhou para o celular, e foi aí que ela teve a ideia do Ministério Pentecostes através de nós. E por causa disso, hoje nós estamos aqui. Nós somos o Ministério Pentecostes através de nós. E o ministério foi criado para levar a palavra de Deus como folhas de outono. Muitas vezes, presencialmente, a gente não consegue falar com tantas pessoas como a gente tem um alcance, não é? Às vezes, eu não estou dizendo que nosso trabalho tem que ser sempre online, ou virtual, né? Não é isso. Claro que nada substitui o contato, né? Com as pessoas, face a face, a presença, né? Mas, irmã Naudília, não aflige o seu coração, se acalme no Senhor, porque quando Deus permite que algo aconteça conosco, principalmente se nós já entregamos a nossa vida para Cristo, Ele sempre tem um propósito. Às vezes, a senhora não estaria aqui nessa sala se a senhora estivesse na plena atividade, fazendo as coisas que a senhora gostaria de fazer, né? E talvez não estaria aprendendo tudo que nós estamos aprendendo aqui. Nós não sabemos os planos do Senhor, mas Ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. Aproveite o momento que a senhora ainda não pode sair de casa, que a senhora está na cama, para estreitar os seus laços de comunhão com Deus e use o que a senhora tem nas mãos, né? Eu tenho certeza que todas as oportunidades que a senhora tem, a senhora não está parada, a senhora não está calada, porque tem demonstrado aqui para nós que a senhora é uma mulher ativa, é uma mulher de ação, né? Então, eu creio que Deus está agindo, Ele já está agindo na sua vida. Mas nós vamos orar sim, vamos orar pela sua saúde física, mental, espiritual, né? E, em nome de Jesus, quando a senhora puder levantar da cama e voltar para as suas atividades normais, físicas, não é? A senhora possa permanecer conosco aqui, estudando a palavra e levando também para as outras pessoas que tiver contato tudo aquilo que está aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo seu testemunho, viu? Eu sei que esse período aí de quarentena em casa vai ser uma bênção, porque a SES também costuma dizer que as crises são obreiras de Deus, né? Deus transforma tragédias em bênçãos. Então, vamos crer e confiar que Deus já está agindo. Muito obrigada, viu? Irmã Dalvani, muito bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, minhas irmãs.
Me comoveu muito essa mensagem também, porque, ô Senhor Deus, eu também tenho a mesma angústia da irmã Naudília, de não poder estar fazendo nada. Assim, problemas dos joelhos, às vezes a gente envolve muito, você entendeu? E, e essa mensagem, enquanto a irmã pregava, eu fiquei analisando como que Deus era tão maravilhoso para cada um de nós. Porque aqui nessa sala a gente já tem alimentado de tudo que nós já precisamos. E o que que Deus está nos dizendo através dessa mensagem hoje? Saia, vai trabalhar agora. Vocês estão nutridos de tudo que vocês precisam. Agora precisa sair para ir levar essa mensagem maravilhosa para outras pessoas. Esse amor de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é um Deus de poder. Mas quando a gente olha a situação da gente, da minha vida, quando eu olho para a minha vida, eu ainda não estou fazendo nada na causa de Deus, eu me angustio também. Eu fico muito preocupada, entendeu? E eu fico angustiada e fico perguntando para Deus, Senhor, por que eu não consigo sair? Mas eu imagino que Deus tem um propósito na minha vida daqui para frente. E eu estou orando a Deus, pedindo a Ele essa força para poder sair. Porque não é fácil a gente ouvir se encher das coisas boas, da verdade, e ficar só para a gente. Não é isso que Deus quer que a gente faça, né? Deus quer nos preencher, mas Ele quer também que a gente vá lá e passe para as outras pessoas. Porque pessoas precisam ser salvas. E Deus colocou essa missão na nossa mão. Mas só pela misericórdia de Deus. Mas foi uma mensagem que tocou muito no meu coração. Eu agora fico pedindo a Deus, né? Continuo pedindo a Deus para ter misericórdia de minha vida. É isso que eu queria falar. Amém, Dalvani. Muito obrigada, querida. Obrigada pelo seu testemunho. Irmã Mopsi, seja bem-vinda. Muito bom dia, querida. Que bom tê-la conosco. Obrigada. Irmã, eu também amei a mensagem. Gostei demais, que o Espírito Santo me motivou a ouvir, porque às vezes eu sou cansado também, que já tenho 64 anos, né? A luta é muito grande em todos os aspectos. Mas o que eu penso é que Deus nos permite fazer a obra dele de acordo com as nossas possibilidades. Ele jamais vai exigir de mim aquilo que eu não estou podendo fazer. Eu sempre gostei de trabalhar na obra de Deus. Nunca fiz o que poderia ser feito, porque ninguém nunca pode fazer o que ele fez por nós. Foi, e sempre será muito. Mas eu, de acordo com as nossas limitações, eu tenho certeza que Deus nos dá possibilidade, porque até mesmo nós não pregamos assim só por ato ou palavra, a nossa própria vida é uma pregação. Então, comigo acontece também, de eu já não ser aquela pessoa mais da energia que eu tinha na juventude. Quando eu conheci o Evangelho, eu tinha 29 anos, e sempre Deus permitiu que eu fosse ativa na obra missionária. Mas acontece assim, uma maneira que Deus me usa, que eu peço, Ele me dá, mais fácil, porque Ele vê que eu já não tenho aquela habilidade, aquela de antes. Por exemplo, agora mesmo, uma amiga minha tem uma pequena fábrica e me convidou para dar uns estudos bíblicos. Eu estou dando estudo bíblico a 15 pessoas. Por que que fica mais fácil? Porque eu estudo com aquelas 5 pessoas no mesmo horário, é um grupo, né, de estudo. Eu moro em frente a uma praça. Eu sempre gostei de levar comida para pessoas que passam fome nas ruas. E eu já tenho uma facilidade, porque eles mesmos vêm na minha casa para que eu dê a alimentação. Então, eu creio assim, Deus comigo acontece que sempre Deus me usa onde eu estou, seja no hospital, onde eu estiver, eu estou ali, eu estou fazendo obra. Então, eu acho, minhas queridas irmãs, que a gente não deve se preocupar quanto a isso, porque até mesmo se nós estivermos enfermas, Deus vai nos usar para pregar para alguém, para
E talvez o número não seja grande, mas alguém está ouvindo o evangelho, alguém está, os vizinhos nossos também. Não é preciso eu passar as fronteiras para que eu pregue o evangelho. Onde eu estou, no trabalho, em qualquer lugar, na minha família eu estou pregando, porque a pregação é com a nossa própria vida também, né? Era só isso que eu queria falar, irmãos. Obrigada, viu? Muito obrigada, irmão Mops. Obrigada também pelo seu testemunho. A SESI costuma dizer que a gente só aprende quando a gente ensina. Quando a gente ensina para alguém, aquela mensagem fica gravada no nosso coração. A gente vai aprendendo cada vez mais. Eu tinha muita timidez para poder falar, ensinar, e quando ela falou isso comigo, eu falei, eu preciso, então, fazer isso. E ela agora escreveu aqui para nós, não é? Nós verdadeiramente só aprendemos quando nós ensinamos. E por isso nós precisamos ensinar o Evangelho. Irmã Ana Maria, eu já te dou a palavra, só um minutinho. Quando a gente fez o estudo do santuário, nós aprendemos que quando a pia, né, representa o batismo, e a gente, depois que passa pelo altar de holocausto, que é o primeiro móvel do santuário, a gente larga ali o nosso eu, a gente aceita o sacrifício de Cristo, se sacrifica também, deixando ali o nosso eu, e então nós vamos ser batizados. E nesse momento nós nos tornamos sacerdotes da palavra, nós nos tornamos ministros da palavra. Nesse momento nós recebemos no céu a unção do Espírito Santo para falar do Evangelho. E a Thalita colocou aqui muito bem que as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes. E os sacerdotes de hoje somos nós. Nós precisamos entender isso e nós precisamos falar disso. Mas a gente só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos primeiro que essa mensagem entre no nosso coração e na nossa mente, para depois a gente falar para outras pessoas. Se a gente ainda não consegue falar do Evangelho, é porque nós ainda precisamos aprender, né? Nós precisamos estudar mais. A Belinha também já disse isso aqui na sala, né? Quando a mensagem entra no meu coração, ninguém me faz ficar calada. Então, é isso que acontece conosco, né? Há uma coisa muito forte dentro de nós que faz com que a gente fale de Jesus em todo lado, em todo lugar. O assunto da nossa vida é Cristo, né? E isso é um sinal de que Cristo já entrou no nosso coração. Irmã Ana Maria, seja muito bem-vinda, querida. Pode abrir seu microfone e falar conosco. Bom dia, amados. A paz de Jesus seja com todos. Que coisa maravilhosa. Que estudo lindo, sabe? E fortalece a nossa fé, que anima a nossa coragem de estar no campo missionário, levando a palavra de Deus. A ousadia do Espírito, né? Como ela pregou com a ousadia do Espírito, porque isso não vem do homem. Isso vem do Espírito Santo sobre aqueles que realmente se habilita, habilita estar no campo do Senhor. Eu sei que na sala, nessa igreja virtual, tem muitas mulheres e homens valentes, corajosos, que estão no campo missionário, pagando preço com seu próprio sangue para salvar as almas que estão na senzala de Satanás, que é esse mundo sequestrado por ele. E hoje, pela madrugada, quando eu me levantei às 4, né, para poder fazer a minha meditação, meus momentos com Deus, eu pedi a Deus uma palavra e ele me deu justamente Josué 6. E quando essa jovem Thalita começou pregando a respeito das trombetas, eu glorifiquei a Deus, porque ele me mostrou o caminho de algumas coisas que eu estou precisando para tomar decisões no campo missionário. E aqui no livro de Josué 6, capítulo, no versículo 12 e 13, está escrito o seguinte: levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens
armados iam diante dele, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Quando eu li essa mensagem, trombeta é mensagem. Eu fiquei observando isso. Aí eu disse assim, deixa eu marcar isso aqui, que é para eu preparar o meu sermão para a glória de Deus. Quando falou em continuamente, aí quando essa jovem, usada pelo Espírito Santo, falou que as nossas orações têm que ser constante, tem que ser clamor, dentro da palavra, ela leu para a gente ouvir, tem que ser clamor em alta voz. Eu disse, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigado, porque essa trombeta sendo tocada constantemente é o resultado, a simbologia das nossas orações que tem que ser elevada ao altar do Senhor. E outra coisa, que a palavra de Deus também me chamou a atenção quando Thalita estava pregando, é que precisamos continuar pregando. O campo é vasto. A palavra de Deus disse que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas ele diz, clama ao Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores. E eu fico triste de ver que, quanto mais perto do fim está chegando, mais os trabalhadores estão diminuindo. E Papai do Céu está tendo pressa para o seu ceifeiro colher os frutos que estão no campo, porque, na realidade, irmã, eu vejo assim, que já não é mais tempo de pregar. Eu vejo pela fé que agora já é tempo de ceifar os frutos que estão no campo, porque realmente falta pouca coisa para poder a última trombeta, que é o juízo de Deus, começar a descer sobre a face da terra. Então, eu só tenho que agradecer por Deus ter usado essa jovem de uma maneira sábia. E eu marquei esses versículos de Josué, porque me chamou muita atenção. Com essa mensagem que ela trouxe agora de manhã, de madrugada, eu já concluí todo o meu sermão para a honra e glória do Senhor Jesus, para levar a minha igreja. Olha, você que é tímido, pelo amor de Deus, ore, porque eu era um bagaço de timidez. Até para ler, eu tremia, que só faltava cair a Bíblia da minha mão. Mas eu fui orando, me consagrando, permitindo a mensagem entrar na minha mente, e o Espírito Santo de Deus, hoje, eu falo para todo mundo. Achei a oportunidade, estou lá falando. Achei uma oportunidade, estou lá pregando, porque Deus disse que ele me chamou para ser sacerdote, para levar a mensagem, para tocar a trombeta em Sião, nos 4 cantos da terra. Então, irmão, ore, se consagre mesmo com vontade de ser uma mensageira do reino do céu aqui na terra, que Deus vai te arrumar a tua vida, e você vai ver como é gostoso. Você vê uma alma descer o tanque batismal e você diz assim, o Espírito Santo trabalhou na minha vida para conquistar essa alma para ele. Vai ser gostoso demais. Você nunca mais vai querer parar de pregar a palavra de Deus. Essa é a minha participação nesse momento para a glória do Senhor Jesus. Obrigada. Amém. Muito obrigada, irmã Ana Maria. Obrigada pela sua consideração, pela complementação, né, aí com Joel 6. Deus seja louvado, o Espírito Santo vai completando através das nossas considerações, né, e vai mostrando para nós o caminho. Muito obrigada, viu? A Cés fez um comentário aqui no chat, e eu vou repetir, porque quem vai ouvir depois pelo YouTube não consegue ver, né? O que a gente está comentando aqui no chat. Mas ela falou do Mateus 28:18, que fala, ide e pregai o evangelho. Então, ela está dizendo que o ide não tem margem para negociação, é imperativo. Ide, ele manda, ide e ponto final, né? Não é vai se você tem condições, vai se você não estiver doente, vai. Não, a gente tem que falar independente da nossa situação, né? Então, muitas vezes, é através mesmo da nossa situação que o evangelho pode alcançar uma pessoa que esteja na mesma situação que nós, né? Então, Deus seja louvado por isso também.
Mais alguém gostaria de falar? Muito bom dia, irmã Aurenice. Seja bem-vinda, querida. Nós não estamos te ouvindo, irmã Aurenice. Está me ouvindo? Ah, sim, agora ouvi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Todos Deus. estão bem? Graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu só queria dar rapidamente as minhas considerações, acrescentando mais alguma coisa que eu absorvi da mensagem de hoje. Eu vi tudo o que foi comentado e achei tudo muito pertinente, tudo muito dentro do contexto, mas eu fiquei lembrando também que quando a gente estuda sobre as 7 trombetas, é bom ficar bem fixado na nossa mente que as 7 trombetas traz para a gente também a esperança de que Jesus Cristo, ele que vai trazer juízo àqueles que perseguem o povo de Deus, desde lá de Jerusalém, perseguir os cristãos, até os nossos dias, Deus vai trazer juízo para aqueles que perseguem os filhos de Deus. E às vezes a gente foca muito quando fala no juízo, no sofrimento, na perseguição que a gente vai ter, mas a gente tem que lembrar que Deus vai se levantar a nosso favor, né? Quando nós hoje, nos últimos tempos, quando nós começarmos a levantar, pregar mesmo o evangelho eterno, nós vamos levantar também a perseguição. E a gente não tem que ficar preocupado com a perseguição, com o sofrimento, porque a gente tem que lembrar, Deus vai trazer juízo a todos aqueles que nos perseguem. Lembrar que nós somos a menina dos olhos de Deus, e ai de quem tocar nos ungidos do Senhor. É isso que eu queria também que a gente guardasse no coração, que quem vai velar por nós, mesmo os tímidos, né, vão pregar, porque é Deus que está avante dessa mensagem, dessa obra. E que Deus, eu também era uma pessoa muito tímida, mas Deus deu aquele gás, o Espírito Santo, né? E agora canto, prego, dou palestra, estou aqui comentando com vocês. Às vezes eu fico tímida também quando tem mais alguém, eu fico assim, fala ou não fala? E aí sempre dá o Espírito Santo dá um empurrãozinho. E por isso que estou falando hoje aqui, nessa hora com vocês. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos lembrar sempre que Deus está ao nosso lado, Deus está à frente dessa obra, e é Ele que dá a força para falar. E como bem a César fala, eu sou pedagoga, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. O aprendizado se dá na repetição, a gente tem que sempre repetir. E aí a gente vai internalizando, naturalizando e praticando. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo esteja conosco. Essa é a minha consideração de hoje. Abraço a todos, que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Muito obrigada, irmã Aurenice. É isso mesmo. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, não fique calado, não é? Deus nos tornou obreiros dele aqui nessa terra. Nós temos que ser luz, a luz não pode ficar escondida, ela tem que ser colocada em cima do armário para que ilumine todo o cômodo, não é? Então, nós não podemos nos calar. A gente precisa vencer isso. Agora, com o poder de Deus, nós seremos mais que vencedores. Aqui a irmã Ana Maria disse, né? Se você é tímido, ore e peça a Deus, porque Ele transforma. Irmã Cristine, minha amiga, você será uma bênção nas mãos do Senhor, tenho certeza que sim. Tenho certeza. A gente também... Deus nos capacita, porque a gente vai falar, a gente não precisa sair na rua atrás de ninguém para falar. Deus manda as pessoas até nós, né? A gente já teve muitos testemunhos aqui com relação a isso, né? A gente não tem que sair por aí na rua e pegando as pessoas pelo braço, mas Deus manda, né? Às vezes uma situação, né, que está acontecendo, que Deus permite acontecer,
para que nós possamos falar de Jesus para as pessoas, né? Agora mesmo a nossa irmã Júnia está no hospital, ela sofreu um acidente. A Júnia é uma das gestoras aqui da Sala da Consagração, ela está conosco aqui quase todos os dias, para a honra e glória do nosso Deus, mas ela sofreu um acidente, está aguardando uma cirurgia que parece que vai acontecer agora. Nesse momento, ela me mandou uma mensagem: estou me preparando para a cirurgia. Então, eu falei com ela: minha amiga, acalme o seu coração, não é? E se você está aí, aproveite este momento para você testemunhar, para você... A gente não sabe das permissões de Deus, né? A Lígia já deu também o testemunho dela aqui na sala, de quando ela teve uma crise na coluna, ela ficou travada e ela não conseguia se mexer. A mãe dela teve que chamar a ambulância para buscar ela em casa, para levar para o hospital. E ela fez uma oração: Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu vá para o hospital, eu vou começar logo agora a fazer o que tem que ser feito. Então ela chamou a mãe dela e disse: olha, enfia esses livros aí dentro da minha mochila. E logo que ela entrou na ambulância, ela já distribuiu ali 2 livros para o motorista e o auxiliar dele que estavam na ambulância. E chegou no hospital, ela acabou de distribuir o restante dos livros, foi atendida e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Então, as crises são obreiras de Deus, né? Tudo que a gente tem que fazer, nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor. Nós não precisamos sair buscando ninguém na rua, mas Deus manda as pessoas para que, ao olharem para nós, né, que nós sejamos testemunhos vivos. Só de dar um simples testemunho, nós já estamos pregando o evangelho, né? Por isso que nós temos que saber qual é o testemunho que nós estamos dando, porque a gente tem que pregar o verdadeiro evangelho. Muito bem, não vejo mais nenhuma mãozinha aqui levantada, então nós vamos encerrar o nosso culto, porque também já deu o horário. E eu gostaria de pedir que todos nós passássemos o dia em oração pela nossa irmã Júnia. Eu creio que Deus está com ela, que Jesus está operando, né? Eu falei isso para ela agora também. E que em breve, muito em breve, nós vamos poder ouvir a Júnia aqui de novo, né? Nós vamos poder ouvir a voz dela, a oração dela, e nós vamos poder testemunhar para ela que nós estamos orando por ela, em nome de Jesus. Quem gostaria de orar por nós, para a gente poder encerrar o nosso culto? Quem pode fazer a última oração? Eu posso orar. Amém. Cris, você abriu seu microfone, você queria orar, querida? Eu ia, mas ela já tinha, acho que falamos juntas, né? Então vai, Cris. Ore. Pronto, amém. Podemos fazer duas orações também. Deus seja louvado. Muita oração, muito poder. A Cris ora primeiro e a Thalita ora e por último. Vamos lá. Sim, maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós louvamos ao Senhor por esta mensagem, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem trazido a cada madrugada uma mensagem de despertamento, e essa de hoje, meu Deus, a trombeta é mais um alerta para que nós possamos levantar do nosso conforto, meu Deus, e levar a mensagem de esperança a esse mundo que está aí fora. Nós podemos, meu Deus, pregar com a nossa vida, como muitas das irmãs falaram, e qualquer ato que a gente faça, meu Deus, em prol de alguém que está doente, em prol de qualquer pessoa que está passando por alguma dificuldade, uma palavra, um conforto, isso já é a obra do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha nos usar, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos capacitar, venha colocar palavras na nossa boca na hora certa, para que nós possamos falar para as pessoas, meu Deus, que estão sedentas. Este mundo está cada dia caminhando mais para a destruição total, e nós estamos em meio a um conflito muito grande, meu Pai. O inimigo, ele quer nos tomar de Jesus pela nossa mente, que o Senhor venha fechar as janelas de nossa alma, meu Deus, para que nós não nos distraiamos, meu Pai, com as coisas deste mundo, meu Deus. Que nós possamos focar nas coisas do céu, focar na salvação, na nossa vida eterna ao lado do Senhor, e que possamos levar também essa esperança, que as pessoas possam ter o desejo no coração também de viver ao lado do Senhor, meu Deus, assim como nós temos. Que o Senhor trabalhe no coração de cada pessoa que vai entrar em nosso caminho neste dia, meu Pai. Que o Senhor
nos unja com o seu Santo Espírito na porção máxima, meu Pai, para que nós possamos ser, meu Deus, atalaias, possamos ser essas trombetas que vai falar a essas pessoas, meu Deus, das maravilhas do Senhor. Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, que são muitos, meu Pai. Tira de nós todo o egoísmo, todo orgulho, meu Deus, toda exaltação própria, toda murmuração. Tira de nós tudo que não vem do Senhor, para que nós possamos ser preenchidos pelo teu amor, pelo teu santo azeite, e que nós possamos transbordar as pessoas que nos rodeiam. É o que eu te peço, meu Pai. Continua com a irmã Júnia, ela vai fazer o dia, meu Pai, que o Senhor esteja ali com ela, segurando a mão dela. Unja ali os instrumentos, meu Pai. Unja os médicos, os enfermeiros, unja todos os remédios que ela for ali, porventura, usar, que o Senhor esteja, meu Deus, ali ungindo para que ela seja bem tratada e que saia dali para a honra e glória do teu nome, com louvor na boca, meu Pai. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Santo Deus e soberano Pai, estamos aqui nesta manhã, mais uma vez falando contigo, e obrigado, Pai, porque existe esperança, na palavra revelada existe esperança. O Senhor é conosco, o Senhor não nos pede nada daquilo que não possamos fazer se estivermos sendo guiados por Ti. Portanto, que o nosso coração possa se alegrar, tendo a certeza de que podemos clamar, é o momento de clamar, de orar, de buscar ao Senhor, porque na história, no curso da história deste mundo, o Senhor sempre esteve intervindo na vida daquele que é fiel. E haverá, ó Pai, a intervenção final, que é quando Cristo Jesus retornar com poder e grande glória. Pai querido, nós nos colocamos em Tuas mãos, esteja com a irmã Júnia, seja direcionando, cuidando, restaurando, ó Pai, operando este milagre na vida da Tua serva. E seja com todos que aqui estão, ó Pai, nos guie neste dia e que nós possamos não olhar para as nossas incapacidades, dificuldades, mas que olhemos cada vez mais para o Senhor, e é no Senhor que nós esperamos, é no Senhor que é o Deus da nossa salvação, e se pedirmos ao Senhor, crendo, nós iremos receber. E o Senhor irá nos oportunizar momentos, situações e uma vida também de missão. Nós nos colocamos em Tuas mãos, nos guie neste dia, ó Pai. Fazemos esta oração, crendo que o poder não está em quem ora, mas o poder está em quem atende, Cristo Jesus. Amém. Grande comandante, Cristo nos será.
Amém. Deus seja louvado. A palavra de Amém. Deus disse, olha, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. É isso? Amém, Nós hoje. amém. Que o Senhor Jesus esteja conosco por onde andarmos e que o Espírito Santo de Deus nos encoraje para falar de Cristo para todos que se achegarem a nós e que eles Amém. sintam a presença de Jesus conosco. Um bom dia para todos. Bom Amém. dia a todas. Bom dia com Jesus. Um bom Bom dia. dia com alegria. Amanhã nós vamos ter conosco a irmã Rosângela trazendo a palavra de Deus para a honra e glória do nosso Deus. Até amanhã. Até amanhã. Até.